sobre o legado de Jesus e sua terapêutica curadora sobre a humanidade, nosso irmão Edmilson. Boa noite. É sempre muito bom voltar aqui no GEAV, né? Que é uma casa irmã, uma casa onde a gente participa também e vê o crescimento no trabalho de divulgação dessa doutrina tão consoladora e que fala de Jesus, né? E aí hoje nós vamos falar sobre o legado de Jesus. O que Jesus nos deixou, trazendo para nós como um caminho para a cura da nossa alma. Né? Que é algo muito simples, embora nós, em muitos momentos, né, da nossa caminhada, a gente sente dificuldade de buscar esse remédio, esse consolo, né? Como alívio para nossa alma ou como luz para iluminar o nosso caminho, né? E para a gente começar, eu busquei lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo de perfeição para os homens, para nós. E ele diz que o modelo de perfeição a ser seguido por nós é Jesus. Né? Então, quando Jesus ele se compromete junto à humanidade de vir até nós para trazer essa exemplificação dos seus ensinamentos e deixar para nós toda a sua vivência, né, como instrumento para que nós pudéssemos usar na nossa própria caminhada. Né? E os Espíritos nos diz, na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então é em Jesus, para todos nós que somos cristãos, é que nós nos espelhamos para que nós nos tornemos realmente pessoas melhores, pessoas mais amorosas, pessoas mais comprometidas com a prática do bem. Né? Porque a gente mais à frente nós vamos perceber que o que Jesus deixou de legado é algo que é possível ser praticado no nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente não atenta a isso. Ele não pediu para que nós fizéssemos coisas grandes, mas que sim nós observássemos a sua lei no nosso dia a dia, observando na nossa relação com o outro. E é lá com o outro que eu vou conseguir buscar essa prática do Evangelho do Cristo para a cura da minha alma. Né? E aí o legado de Jesus, ele não escreveu nada, né? Na verdade, o que Jesus deixou para a humanidade foi algo vivencial. Ele vivenciou, ele experimentou e deixou esse legado para nós. E aí, no andar da humanidade, né? No crescimento aí, dos tempos, né? No correr dos tempos, essa história de Jesus, ela foi traduzida pelos homens. E aí passaram por várias, vamos dizer assim, várias incorreções, vários erros, né? Se a gente for buscar lá na fonte, no princípio da história de Jesus, às vezes nós vamos encontrar nas traduções que tiveram, né? Nós vamos encontrar algumas incoerências, né? Mas o mais importante é que o princípio maior do que Jesus nos deixou, do seu legado, ele permanece. Porque quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, qual é a tua lei? E Jesus responde a eles: a minha lei é a lei de amor. Para um povo que vinha de uma lei muito dura, né? Uma lei ditada por Moisés, porque era necessário naquele momento. Era uma lei ditada por
por regimes comportamentais, né? Se a gente for olhar os 10 mandamentos, são, vamos dizer assim, um legado comportamental. Olha, não mate, não roube. Era uma cartilha, era o princípio para que nós pudéssemos começar a desenvolver dentro de nós algo maior. Onde nós pudéssemos despertar dentro de nós um sentimento maior, que é o amor, a lei de amor. Ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo também, como a ti mesmo. E ele resume tudo isso na lei de amor. A grande terapia curativa de Jesus, que Jesus nos deixou, é a lei de amor. Então, para que nós possamos nos curar diante das mazelas que nós trazemos na nossa alma, exercitar o amor. Porque ele diz, ame a Deus, é uma instância muito maior do que nós. Ame seu próximo como você te ama. Então é um amor que começa onde? Dentro de nós. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não começo esse amor dentro de mim. Se eu não amo o meu irmão. E nos dias que a gente vivencia, a gente observa, né, muitas práticas humanas aí em sinais de desamor, né? Mas, na verdade, a gente caminha para um processo muito maior de aproximação desse amor. Por mais que a gente perceba que esse desamor ele seja mais evidenciado, talvez pelas mídias, né? Mas se a gente for olhar na história, nós estamos evoluindo em sentimento, né? E precisamos acreditar nisso, precisamos praticar isso, né? Precisamos buscar o Evangelho do Cristo todos os dias, na nossa vivência, no dia a dia, para que a gente possa cada vez mais aproximar do Mestre. E aí o Evangelho de hoje, né, na leitura, nos trouxe, Jesus nos traz o caminho. Ele não é aquele ditador moralista. Ele nos exemplifica. Exemplifica a prática do amor. Em todos os momentos, se a gente pegar o Novo Testamento, que conta a história de Jesus através, né, dos seus discípulos, nós vamos perceber que toda a sua história, ela se dá subsidiada por esse sentimento maior. Nos momentos de cura, nos momentos em que ele esteve com aquelas pessoas que eram excluídas por aquele meio social. Em todos os momentos ele vem e nos ensina a amar, né? E aí a sua missão, essa missão que Jesus traz, é de transmitir aos homens o pensamento de Deus, o nosso Criador. E somente a sua doutrina em toda pureza pode exprimir esse pensamento, né? E aí esse pensamento que Jesus nos deixa, ele não foi deixado por palavras escritas, como eu disse anteriormente. Ele nos deixa exemplos vivenciados, vivenciando a lei do Criador. E aí nós, enquanto criaturas, precisamos buscar esse movimento de ir em busca desse Criador. E aí o próprio Jesus nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho para que a gente reconecte com o Criador. E a religião tem esse papel importante na vida de cada um de nós. Reconectar, religar criatura e Criador. E aí, se eu não consigo fazer essa conexão a partir da fé religiosa que eu professo, tem alguma coisa errada. Eu preciso ressignificar isso, rever essa minha história com aquela fé que eu pratico, que eu busco dentro de mim. Ela tem esse caminho de reconectar. E Jesus faz isso, trazer o pensamento de Deus através da sua vivência. E aí nós, enquanto espírita, nós somos cristãos. E se nós somos cristãos, nós somos
participantes dessa prática dos ensinamentos deixados por ele. Eu trouxe algumas citações só para a gente perceber como que nós colocamos esse legado de Jesus no dia a dia, trazendo essa terapêutica como um processo de cura de nós mesmos, como um processo de crescimento, de despertar para um homem melhor, né? Um homem mais conscientizado na proposta que ele nos traz, na sua lei, que ele deixa bem claro, é a lei de amor. E aí nós temos aqui, se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos, Jesus, né? Está lá em Mateus. Olha só, tá errado lá a abreviatura. Porque eu peguei, na verdade, está em Marcos e Mateus, tá? Essa citação. E aí, olha só, para que nós, enquanto almas que busca incessantemente um encontro com Jesus, para que eu encontre com Deus, é necessário que nós nos coloquemos em uma situação de seres ainda em busca desse crescimento. E aí, Raul Teixeira nos traz o seguinte: para que a alma alcance os altos cimos da paz em seu próprio cerne, não vale só que tenha conquistado as primeiras posições no mundo das aparências. Torna-se fundamental cada ser, nas funções que estagia, faça-se um servidor do seu próximo, desinteressado. Então, para que a gente possa realmente buscar o Cristo como espelho, é preciso que nós praticamos dentro de nós, nas nossas ações, a humildade. Que eu seja o último, primeiramente, antes de ser o primeiro. Né? Que eu fique naquele lugar onde eu possa ir lá embaixo, para que eu possa alcançar esses estágios maiores. Não necessariamente no mundo material, não é esse o objetivo. Mas que a gente ascenda nas nossas conquistas espirituais. Né? E seguindo, Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e essa verdade que vai nos libertar. Né? E aí, quando nós falamos dessa verdade, que essa verdade é o caminho para uma libertação, é necessário o quê? Que nós conhecemos uma verdade que começa dentro de nós. A nossa própria verdade. E essa verdade ela só se encontra a partir de um autoencontro conosco mesmo. E aí a gente começa a perceber que a lei de amor, a lei que Jesus nos traz, ela fala justamente dessa verdade quando ele diz: ame a Deus, ame o próximo, mas ame a você antes de tudo. Antes desse processo de amar o outro, ame a você. Autoencontre-se. Busque-se, porque aí você vai encontrar a sua verdade. E quando você começar a encontrar a sua verdade, que é a sua essência, é o ser que está aqui dentro, é a alma iluminada que está aqui dentro, eu vou encontrar Jesus. Porque ele faz parte da nossa vida. Por mais que nós ainda tenhamos comportamentos, né, diversos que se estranham dentro da proposta cristã, mas nós trazemos essa essência dentro de nós. Porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Então tem essa essência dentro de nós. É preciso que a gente conquiste. É preciso que a gente busque essa verdade. Né? É preciso que a gente experimente esse momento de busca interna, de busca interior. E o que nós fazemos atualmente nesse movimento de uma sociedade materialista? Nós nos distanciamos de nós mesmos. Quanto mais nós distanciamos de nós mesmos, mais nós nos perdemos em nossas próprias buscas. E aí sintomatizamos vários transtornos psicológicos, psíquicos, emocionais, espirituais, porque nós vamos distanciando de nós mesmos. E o processo de busca proposto por Jesus é ao contrário. É retornar.
É a parábola do filho pródigo. É retornar à casa do pai. É fazer essa busca, esse caminho de volta. Porque um dia nós distanciamos dele, né? Lá em Mateus, ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, são premissas simples. Conheça a verdade. É uma busca interna. Né? Seja o último. Seja humilde. Seja pacífico. A paciência, ela é uma conquista individual, que ela é vivenciada com aqueles com os quais nós convivemos, né? E aí, o Divaldo diz o seguinte, Joana de Ângeles diz o seguinte através de Divaldo: a paciência conquista individual através do esforço pela autoiluminação. Eu só me autoilumino se eu inicio esse processo de autoencontro pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem. E muitas das vezes, quando nós somos chamados a sermos pacíficos conosco mesmo, ou dentro dos nossos próprios lares, né? Nas situações difíceis que a gente vivencia, porque essa dificuldade ela é necessária para que a gente alcance essa evolução. Então, quando nós somos chamados a confrontar com situações que requer paciência nossa, né? Uma resposta pacienciosa, nós, em muitos momentos, nós fugimos, né, desse comportamento, e aí nós extrapolamos através dos nossos impulsos, dos nossos instintos, e aí nós agimos contrariamente com aquilo que o Cristo nos traz, nos exemplificou, né? E tudo isso que eu trago, que é Jesus que falou, é algo possível de ser praticado conosco no dia a dia. Então nós podemos praticar a paz, a paciência no nosso dia a dia através do trânsito, que é algo que nos incomoda, né? É algo que tira a nossa paciência, que na verdade não tira a paciência de quem não tem, né? Quem não tem paciência, então não tira. Então é um exemplo para que a gente possa vivenciar no dia a dia. Eu tenho uma proposta de vivência cristã. Então, naquele momento em que eu me vejo frente a uma situação que me desequilibra, opa, para aí. Vou dar um tempo aqui para que eu possa me reconectar com essa proposta maior, interna. Não é fácil, porque a todos os momentos nós somos chamados a exemplificar e executar essa proposta cristã. Né? Então, é um chamativo constante. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. E muitas das vezes, quando nós somos afrontados por um mal que alguém faz contra nós, o nosso primeiro impulso é querer revidar, é vingar. Né? Ou às vezes quando nós não vingamos, nós nos ressentimos, nos magoamos, guardamos esse sentimento dentro de nós, fermentamos ele e se torna ódio. E aí a gente fica aqui dentro se machucando, nos adoecendo, somatizando em nós essa mágoa que foi nascida lá por um momento onde talvez nós poderíamos resistir aquele mal que nos provocam. Porque é necessário que esse mal em nós ele seja provocado para que a gente tenha conhecimento dele. Para que eu saiba que existe esse mal dentro de mim. Porque quando eu tomo consciência de algo que existe dentro de mim, eu tenho um caminho muito aberto e livre para que eu possa ressignificar isso. Fazer de uma forma diferente. Agir de uma forma diferente. Então, todas as vezes que nós somos provocados por essa prática do mal, lembre que Jesus nos pede para que nós resistamos a esse mal.
Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Eu fiz questão de trazer essa passagem de Jesus, que está lá em Mateus, porque como nós somos espíritas, uma das nossas práticas comum dentro da casa espírita é a prática da mediunidade, né? Então a mediunidade, ela nos foi dada de uma forma gratuita. Então essa prática desse dom, vamos dizer assim, dessa habilidade, né, dessa percepção, desse conhecimento, ele precisa ser praticado de uma forma gratuita também. E quando a gente fala, Kardec até nos remete a isso, no livro dos médiuns, não somente cobrar através de um valor monetário, mas muitas vezes nós atuamos mediunicamente, em auxílio ao outro, muitas vezes nós não somos reconhecidos na prática daquele bem, e às vezes a gente se ressente também, magoa, né? Nossa, tanto de coisa que eu fiz naquela casa espírita, ajudei enquanto médio e tal. Tá vendo o que eles fizeram comigo? Não reconhecem o trabalho que eu faço. Isso também eu estou dando gratuitamente. Eu também não preciso exigir que isso seja reconhecido. Mas que seja dado de coração. Que seja natural. Que seja algo que dispõe de dentro de nós de uma forma simples, voluntária, amorosa, em prol daquele outro que sofre e que chega até nós em busca de ajuda. Né? E aí a mediunidade ela vai se apresentar de várias formas. E aí eu pratico esse conhecimento em todos os lugares. Né? Não necessariamente dentro de uma reunião mediúnica, uma sala de passe, numa psicografia, numa reunião de cura, mas em todos os lugares por onde eu ando. Quando eu compreendo esse outro como um irmão meu, que naquele momento precisa de mim, é doação. Mediunidade é doação. E aí ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, o que Jesus nos traz com essa proposta de ser o caminho, de ser essa direção, de ser essa porta de entrada para chegar até o Pai? Né? O que ele veio nos ensinar converte-se em resposta para as incontáveis indagações da alma humana. Às vezes nós indagamos tanto diante questões que nós trazemos, que atormenta a nossa alma. Jesus é esse caminho para que eu encontre essa resposta. Jesus é esse caminho para que eu encontre comigo mesmo. Jesus é esse caminho para que eu possa curar-me das mazelas morais, espirituais e até mesmo físicas, né? Porque a gente teve vários momentos que Jesus curou fisicamente irmãos que chegavam lá até ele em busca de ajuda. A gente tem N exemplos, né? A sua mensagem como enviado de Deus vararia os séculos para beneficiar toda a humanidade. Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, essa força que vem de Jesus, que é uma força extraordinária, ela é constituída por sentimentos nobres, que diferencia muito das conquistas humanas que muitas vezes nós priorizamos na nossa vida. Então Jesus nos traz, nos exemplifica, e todo esse exemplo, e toda essa força dele se dá através de quê? Do amor, da bondade, da humildade, da paciência, da tolerância, da fé. Sentimentos nobres, que nós, enquanto seres reencarnados, em busca de uma evolução espiritual, nós precisamos buscar no dia a dia, nas nossas relações, nas nossas vivências, a prática, a conquista, a vivência de sentimentos mais nobres. E aí o Evangelho,
nos diz que nós estamos muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada, né? Mas a gente precisa movimentar-nos internamente para que a gente acelere esse movimento de contínuo, de caminhada em busca desse ponto de chegada que é a perfeição. Para eu chegar à perfeição, como os Espíritos nos disse, é seguir Jesus. Foi Ele que nos exemplificou esse modelo de perfeição. E para eu ser perfeito, eu tenho que vivenciar dentro de mim, alimentar dentro de mim. Isso está bem reconhecido dentro de mim, sentimentos nobres, né? E aí cabe uma pergunta para nós. Que tipo de sentimentos vibram na nossa alma? E para que eu possa reconhecer esses sentimentos que vibram na minha alma, pare e observe as suas reações diante das situações que você vivencia no dia a dia. Situações simples, como a espera de uma fila no supermercado. Como que nós reagimos a isso? Como que nós reagimos no trânsito? Como que nós reagimos quando nós somos provocados através da ira que existe dentro de nós? Sede pacienciosos. Foi o que o Cristo nos disse, né? Então a proposta de Jesus, Joana de Ângeles nos traz. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para que cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Então, se nós estamos inseridos dentro de um mundo de provas e expiações, dentro de um mundo ainda empobrecido moralmente, é para que nós possamos aprender, através das relações com este mundo, que nós precisamos modificar esse mundo. Nós que somos espíritas, nós acreditamos que nós estamos em um processo de quê? De transição, de mudança de vibração planetária. Nós estamos buscando, entrando aí, né, aproximando de uma era regeneradora. Só que para que eu vivencie esse mundo regenerado, eu preciso também buscar em mim a regeneração do meu ser. E essa é a proposta de Jesus. Regenerar o nosso ser. E essa regeneração ela faz a cada dia. Quando eu estou dentro do meu carro e eu jogo um lixo pela janela do meu carro, será que eu estou buscando eu tenho uma proposta regeneradora dentro de mim? Será que eu estou preocupado com esse planeta que está tão machucado e que nos serviu de morada para o nosso próprio crescimento? Aquele lixo, mínimo que seja, ele vai cair na boca de lobo, que vai entupir com o lixo do outro que veio atrás de mim que jogou, com o lixo do outro que veio atrás e jogou, né? E aí quando vira uma chuva, não vai ter escoamento, aí vai ter o quê? Alagamento, né? São consequências naturais que são provocadas por nós mesmos. E aí nós precisamos mudar a nossa consciência nesse momento, se a gente realmente tem essa proposta de regeneração. Precisamos mudar a consciência no dia a dia. Nas pequenas coisas, nas atitudes que nós temos no dia a dia, a partir da relação nossa dentro da nossa casa, conosco e com o outro que convive conosco. Isso é urgente, meus irmãos. Isso é urgente. É algo que a gente já deveria estar praticando há muitos e muitos anos. Só que nós, né, fomos adiando esse momento, adiando essa decisão, e aí em muitos momentos, talvez uma decisão de proposta regeneradora para nós seja um momento de dor, né? E é mais difícil a gente evoluir com a dor, embora ela seja necessária. E aí eu vou trazer algumas reflexões para que a gente possa trazer essa proposta de Jesus na aplicação rotineira no dia a dia, né? Como que nós podemos fazer isso em buscar
a humildade na prática, a lei do amor, a lei de amor e justiça de Deus, a fidelidade de Deus, o amor ao próximo, o reino de Deus, a necessidade do perdão, o valor da oração, que tudo isso é o quê? É a terapêutica que Jesus nos oferece para a cura da nossa alma. Como que nós fazemos isso no dia a dia, né? A humildade. Apresente para você mesmo uma proposta de prática da humildade no ambiente familiar ou profissional. A partir de agora, desse momento que nós estamos refletindo sobre essa proposta curadora e terapêutica de Jesus para conosco, se autodesafie. A partir de hoje, eu vou me propor a apresentar uma proposta de prática da humildade, né? Dentro de casa. Pequeno. Quer falar, Antônio? Algo pequeno. Porque às vezes nós colocamos metas tão altas que a gente não consegue nem começar essa meta. Aí a gente já desanima diante daquela proposta, né? Então comece a praticar a humildade dentro do seu próprio lar. É uma proposta que eu estou desafiando a mim mesmo. De exercer essa humildade dentro do meu próprio lar, dentro do meu ambiente de trabalho, buscando o que o Cristo nos diz, né? Então a humildade é virtude muito esquecida entre nós, tá? Isso aqui está na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. E de todas essas propostas que a gente traz essa noite, se você pegar uma só, como um desafio para que você possa exercer dentro do seu lar, na sua vida, já vai ser um grande êxito na vida de cada um de nós. Então seja humilde, pratique a humildade, pratique o amor, identifique a presença desse amor no ensinamento, desse ensinamento em sua vida. Em que momento eu encontro a presença do amor na minha vida? Nos atos que eu faço no dia a dia. Hoje nós praticamos algum ato de amor? Busque aí, puxe na nossa memória. Será que hoje eu tive a oportunidade e pratiquei? Ou às vezes eu tive a oportunidade e não pratiquei? O amor? O amor na proposta de Jesus. Não esse amor na proposta humana, mas o amor na proposta de Jesus. Amor e justiça de Deus. Busque no dia a dia comentar com alguém que você conviva na sua relação diária, um fato que comprova a presença do amor e justiça de Deus na sua vida. Todos nós temos pelo menos um fato, que é estar reencarnado. Isso é um fato, né? Que vem comprovar esse amor grandioso. Deus manifestando a sua justiça, nos dando a oportunidade de quê? De fazer diferente. Filho, retorna. Eu vou te dar outra oportunidade de você retornar à matéria para você fazer diferente. Com aquele grupo de pessoas que você errou lá atrás. Volta. Vê o que você consegue fazer. Isso é uma grande prova de justiça. É Deus nos dando uma outra oportunidade. Será que eu tenho, além da reencarnação, alguma prova
na minha vida do amor e justiça de Deus presente em mim? Eu tenho. Há 3 meses atrás, quase que eu desencarnei. Eu acho que ele falou assim, olha, você ainda precisa ter muita prova para executar, né? E você tem que voltar e fazer, continuar fazendo. Né? Não está na hora, porque senão sua carga ainda vem mais pesada. Né? Isso é uma prova de justiça, de amor. Quando nos dá uma oportunidade. Né? Eu tinha praticamente 99% de desencarnar. Era 1%. Esse 1% que eu tive foi uma ação espiritual, não foi nem ação do homem, foi uma ação espiritual. Uma artéria do meu coração foi dilatada que o médico não soube explicar por quê que ela estava dilatada, né? E eu sofri um infarto há 3 anos. E foi essa artéria dilatada que me salvou. Né? Em pacientes jovens, infarto ele é fulminante. Então, infartou, a gente vê muitos no noticiário, atletas, né, morrendo de infarto fulminante. Quando eu dei entrada na emergência, um rapaz de 33 anos tinha morrido por um infarto. Eu tinha grande possibilidade de morrer. Então, eu vejo isso como uma prova de amor de Deus comigo. Fique mais um tempo aí. Faça melhor. Então eu sei que cada um de nós temos uma história de amor com Deus. A prática da sua justiça na nossa vida. É preciso reconhecer. Quando eu reconheço essa presença de Deus agindo na minha vida, eu estou honrando a bondade dele. Quando a gente honra, a gente é agraciado por esse amor muito maior, né? É a fidelidade de Deus, né? E aí, aqui interessante que eu até falei que a religião ele é um caminho para que a gente reconecte com o Criador. 5 minutinhos. Reflita com vocês mesmos. Qual que é o significado? Qual o significado que você dá à sua prática religiosa? Essa prática religiosa sua te promove a uma espiritualidade? Ela te leva a ser uma pessoa mais espiritualizada? Ou ela não está agindo nada na sua vida? Jesus tem uma proposta para nós, né? Que é essa proposta de ser luz, fazer brilhar essa luz que existe dentro de nós. Vós sois luzes, façais brilhar essa luz que existe dentro de cada um de nós, né? Eu vou mais rápido. Amar ao próximo, que está lá na lei de amor. Ele resume essa lei no amor a mim, amor ao próximo, amor a Deus, né? Que postura você tem adotado para que você venha a exercitar esse amor ao seu próximo? Esse próximo mais próximo de você, que é você mesmo. Que cuidado você tem tido com você mesmo? Que cuidado que você tem tido com o próximo que está ali do seu lado? E aí quando ele fala, Jesus tem essa proposta ele promete o reino de Deus aos eleitos, aos felizes, né? É importante que nós correlacionemos na nossa vida, na nossa história, esse autocuidado que eu tenho comigo com a presença de Deus na minha vida. Eu estou falando de quê? De autoestima. Como que eu tenho tratado essa autoestima minha? Eu sou aquela pessoa que me coloco lá embaixo, eu sou incapaz, eu sou vítima, eu sou coitadinho, a vida não me deu oportunidade. Né? Comece a correlacionar essa relação sua com a presença do reino de Deus. Numa proposta de curar a sua alma. E para encerrar, eu queria encerrar com essa imagem aqui, que é daquela mulher que estava, né, segundo a história, ela estava 12 anos, imagine 12 anos. É muito tempo, né? Doente. E no encontro com Jesus, é ela que vai ao encontro de Jesus. E ele fala, alguém me tocou.
E aí, o que eu quero trazer para nós nessa noite de hoje? Deixe Jesus tocar-nos. E toque em Jesus. Deixe que Jesus cure a nossa alma. Permita que Jesus participe da sua vida no dia a dia. Assim, nós estaremos promovendo esse processo de cura dentro de nós. E aí eu vou convidar para que nós possamos fechar os nossos olhos e vamos buscar neste momento visualizar através do nosso pensamento, do nosso sentimento, visualizar a presença meiga, calma, serena de Jesus. E nesse encontro com Jesus, da forma como você consegue, seja visualizando uma imagem de um campo, a imagem de flores, a imagem do mar, a imagem de uma cachoeira, a imagem de um ente querido, seja a própria imagem do Mestre Jesus, que possamos neste momento nos permitir ir ao encontro de Jesus e sentir profundamente em nossa alma que Jesus toca-nos. Ele toca no nosso coração. Não nesse coração físico, mas no coração que está em nossa alma. E ao tocar, sermos tocados por Jesus, nós sentimos uma energia especial. Uma energia que envolve todo o nosso corpo. Envolve o nosso ser. Sentimos uma leveza tomar conta de nós. Sentimos uma força empoderando-nos aos desafios que a vida nos propõe para o nosso crescimento. Sentimos uma luz acendendo dentro de nós e se expandindo por todo o nosso ser. É Jesus vivenciando conosco este momento. E aí, aproveitemos para que possamos deixar Jesus escutar a nossa alma e sentir o que sentimos neste momento. Obrigado, Senhor, por este momento, por este encontro. Obrigado por esta casa que nos acolhe e nos permite falar de Ti, Senhor. Obrigado aos espíritos amigos que aqui se encontram, nos auxiliando, nos ajudando, nos ensinando, nos intuindo, para que assim nós nos aproximemos mais da proposta de Jesus. Que a paz do Mestre amado possa permanecer entre nós e que ao retornar aos nossos lares possamos compartilhar com os nossos irmãos que lá ficaram essa paz que aqui recebemos. Que assim seja.